Meu querido Gavião Bueno, quem está por aqui? Vamos lá, ela chegou. Antes que ela mandar um abraço, Montanha, Uber mandou mensagem. Uber, Montanha, nosso amigo aí dos aplicativos. Grande abraço. Não é o Wilson Montanha, mas é também o Montanha. Estamos recebendo ela para falar sobre um assunto muito importante: o impacto dos sucessivos aumentos de impostos no Brasil. E o que isso significa para o mercado, para as empresas e para o bolso da população em geral. Por isso ela está aqui, a professora economista Alexandra Cabrita! Essa fera aí, meu! Seja bem-vinda, professora economista! Ô, professora, obrigado pela presença, viu? Que bom que você gostou, né? Tá voltando aqui. Gostei muito e sou muito fã de vocês. Então, obrigado. Venho sempre com o maior prazer. E esse assunto hoje tá dando o que falar por quê? Por quê, professor? A FIEP, né? Ela fez um protesto hoje, quem passou na frente viu lá, né? Que eles colocaram uma bandeira, uma faixa, né? Preta em luto, preta, né, professora? Isso, luto da FIEP, isso. Na realidade, o que a gente tem observado no nosso país é um aumento sucessivo de impostos que acaba tendo influência em todas as camadas da população. Não é só sobre os mais ricos ou sobre os mais pobres. Todos acabam pagando a conta. E quando a gente pensa em impostos, né, eu sempre falo, né? Se fosse bom, o nome seria voluntário e não imposto. Né? Mas eu digo assim, a gente pode pagar mais desgostoso ou menos desgostoso. Quando que a gente paga menos desgostoso? Quando a gente tem retorno dos impostos. Saúde, educação. Não só infraestrutura. E assim, existem outros países que cobram muito mais do que o Brasil. Por exemplo, se a gente pegar a Suécia no seu patamar máximo, cobra 52% de imposto. Né? Nós, no máximo, pagamos 27%. É bom pagar isso na Suécia. Mas, né, lá tem saúde, tem educação. As pessoas têm a gente costuma dizer que tem um alto índice de suicídio porque lá é tão bom que o pessoal não tem problema, né? Não tem problema, Até né? a cadeia lá é boa. Já viram as cadeias na Suécia? Sério? É um hotel praticamente. Exatamente. Suécia, Finlândia, né? Por exemplo, se você pegar a Finlândia, a mulher lá tem uma licença maternidade de 1 ano. Né? Mas por quê? Porque os impostos, a população confia nas instituições, paga os seus impostos e vê um retorno desses impostos. Aqui no nosso caso, infelizmente, a gente tem um pagamento cada vez maior de impostos. Isso é repassado porque o comerciante, grande ou pequeno, ele não vai segurar a onda sozinho. Ele vai repassar isso para os preços. E aí, quando a gente olha o coitadinho dos R$100, né? A gente olha com uma sacolinha minguadinha no supermercado, né? E qualquer classe fazendo conta, fazendo uma ginástica para conseguir ter um mínimo padrão de vida. Que hoje tem até aquele meme, né? Dos R$100 de 94 pra cá, acho que foi, né? Quando lançou. Sim. Não vale nem R$15 hoje em dia, né? Exatamente. Bolsonaro. Se você analisar aquela música, viu aquela música? Herança maldita. Não, é aquela música daquela Nayara Azevedo, que ela fala bem assim, e pra pagar a conta de quem lhe satisfaz, toma aqui seus R$50. Aquela época era pra pagar um hotel. R$50, não dá pra pagar mais nada. Não dá mais nada. Ai, meu Deus. Perguntas, bancada, Thiago Lela. Tá, vamos lá. Eu queria saber o seguinte: esse impacto no bolso do povo que nos escuta aqui agora, esse impacto ele vai ser imediato, ele tem um tempo para começar a acontecer? Como que ele vem? Na realidade, ele já aconteceu. Ele vem acontecendo em função dessa carga tributária enorme que nós pagamos. Nós temos um sistema muito complexo tributário, ele é cobrado várias vezes ao longo do processo produtivo. Qualquer empresa, digamos assim, com o mínimo de lucidez, ela pensa 10 vezes antes de investir. Quando ela não investe, o que acontece? Ela não produz, ela não gera emprego. Se ela não gera emprego, é menos gente ganhando salário. Menos gente ganhando salário, menos consumo. A gente tem a crise se alastrando cada vez mais. Então, infelizmente, o impacto ele já acontece e cada vez mais que o governo pensar em aumentar algum imposto para se financiar,
só vai ser ladeira abaixo, né? É o que a gente chama de ciclo vicioso, né? E não virtuoso. Acrescentem a isso, a gente tem uma nova modalidade aí, que é o crédito consignado CLT, né? Que as pessoas acham que é excelente, porque eu vou ter um prazo mais longo, eu vou ter juros mais baixos. Mas é bom para quem? É o que eu digo, assim, eu não tenho nada contra banco. Eu falei até isso da outra vez que eu vim aqui. Eu lembro. Né? Eu faço coraçãozinho pro pessoal que trabalha em banco. Mas a instituição bancária, ela nunca entra para perder. Então, o que ela vai fazer? É o crédito consignado, ele vai ser descontado do seu salário. Ok, o juro vai ser mais baixo. Mas se você perder o emprego, ele vai na sua multa do fundo de garantia, ele vai no FGTS. Então, assim, nunca entra para perder. Governo e instituições desse jeito nunca entra para perder. E assim, quais seriam... Existe algum outro caminho pra gente, para que não seja aumentado tanto imposto dessa forma? Qual seria o outro caminho que poderia ter sido adotado? Alguma outra possibilidade? Olha, o caminho é você procurar simplificar e, ao contrário, você diminuir a carga tributária. Por quê? Porque aí você tem um aumento do investimento, você tem as empresas, se elas vão pagar menos impostos, elas vão se sentir mais tentadas a produzir mais. E aí, produzindo mais, elas vendem mais. Se ela vender mais, a arrecadação vem de outro jeito e vem do jeito, digamos assim, que interessa e que tem, digamos assim, um caminho para o país. E não algo que você não consegue predizer nem o dia de amanhã, com todas essas mudanças aí que a gente tem, que infelizmente não vem para melhorar. Aí eu tava vendo, né, toda essa mudança e desanima, né, porque hoje em dia no Brasil tá acontecendo um fenômeno de jovens investidores, pessoas que a gente nunca imaginou iam estar investindo, porque as pessoas pensam que, né, professor, é investir, precisa ter muito dinheiro. Não, hoje em dia você consegue investir com pouco dinheiro, criar essa mentalidade, né, de investidor e começar a, daqui a um tempo, já garantir um futuro melhor, uma aposentadoria mais, vamos dizer assim, né, melhor, dizendo, mas com isso desanima, né, as pessoas a investirem, né, hoje, porque vai ter a tributação em cima ali de vários investimentos, né? Sim, desanima, mas por outro lado, o que o investidor, digamos assim, pessoa física deve fazer? Ele deve procurar, antes de sair colocando seu dinheiro em qualquer tipo de investimento, tenha uma tributação elevada ou não, ele precisa estudar quanto que ele vai ter que pagar, qual vai ser o retorno dele. Porque, por exemplo, se eu posso hoje em dia investir um valor reduzido, colocar meu dinheiro na Bolsa de Valores. Eu posso fazer isso, não preciso de ajuda. Mas em qual empresa eu vou colocar o meu dinheiro? Qual projeto essa empresa tem? O grande erro nosso, isso é histórico. O brasileiro, ele, por exemplo, coloca um dinheiro, sei lá, numa bolsa de valores. Eu quero saber se a bolsa vai subir ou vai descer. Ele não para conhecer a empresa, ele não para conhecer o setor. Diferentemente, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá, a criança acabou de aprender a ler e escrever, ela está investindo em bolsa. Ou seja, lá, hoje em dia uma pessoa adulta no Brasil, jovem há mais tempo, como o doutor falou anteriormente, né? Ele tem medo de investir. E uma criança de 6, 7 anos nos Estados Unidos, ele está investindo por quê? Porque desde pequenininho ele começou a entender, ele foi sendo educado. Ou seja, a educação financeira, ela precisa vir antes de você chegar e colocar seu dinheiro. O dinheiro que eu falo, o dinheiro não aceita desaforo, é muito difícil de ganhar, né? E é fácil de sair. Sim. Então, faça o seu dever de casa e ninguém vai fazer por você. Eu vou investir para você. Não, você tem que pesquisar, você tem que colocar o seu dinheiro e cuidar dele. Mas é uma tristeza. Você trabalha, desconto lá 27%. Aí você pega, chega no final vai fazer a declaração de imposto de renda e paga mais tanto. Aí você, vou vender minha casa, vende a tua casa, você bobear um pouquinho, você tem que pagar o ganho indevido. Meu Deus do céu, parece que não é dono de mais nada, né? A gente vive para pagar imposto mesmo. A gente vive e olha, quando a gente pensa nessa questão de pagar imposto, né? Que a gente olha, o brasileiro, ele trabalha em torno de 1.500 horas só para pagar imposto. Ô, louco. Tá? 1.500 horas. Se a gente olhar a média global, são 234 horas trabalhadas. Em Singapura,
que é digamos assim, um berço da inteligência, da informática, você trabalha apenas 49 horas para você pagar os impostos. Mas também tá? não tem nada nesse país, hein, também. Não tem nada, sabe? Eu vou defender o Depende Brasil. do que a gente Não tem entende carnaval, por né, nada. presidente? Não tem carnaval, não tem uma festa junina, sabe? Depende o que é o nada. São João legal pra ir, uma paçoquinha. Hoje né? não tá muito bom o programa pra você, não. Mas eu tenho que me defender. Hoje recebendo aqui a professora Alexandra Cabrita, ela que é economista, e a gente tá falando sobre o aumento de impostos no Brasil. Manda aí a sua pergunta, faça como ele que acabou de mandar aqui, o Marquinhos Souza. Ele mandou aqui, ó: viver como rentista realmente compensa a longo prazo, levando em conta os riscos e a necessidade de planejamento? Daqui a pouquinho a professora responde. Você manda aí a sua pergunta também aqui no WhatsApp 3501-1039. Vamos lá apenas no YouTube, youtube.com.br. Você que está aí, você sabe onde você está. Cadê? E hoje o papo sobre impostos. Ai, não é fácil, né? Sabe, Fernando, isso é uma coisa que nós precisamos rever esse país. Né? Ah, é? Eu acho que a herança maldita do Bolsonaro, sabe, aumentou. E só pra voltar naquele assunto que me deixou triste, cara. Qual assunto, Singapura, sabe? Que se fosse bom era Pingapura, não Singapura. Só pra deixar bem claro esse lugar aí, que eu não gosto de lugar. Ai, gente, manda aí essa mensagem no YouTube. Pode comentar aí o chat. A gente tá aqui com a professora Alexandra Cabrita respondendo. Ela que é economista. Dantes Brícia tá aqui com a gente. Olá, Dantes. Ah, o que ele fala? A gente não paga imposto pra ter serviço, a gente paga pra não ir preso. Putz, é verdade. Mas, assim, a gente não pagando, vamos dizer, a gente não paga ali o imposto de renda, já se lasca, né? Porque, olha, é uma multa e um juro, meu amigo, não fique devendo pro governo, a dica que eu dou, hein? Né, professora? Por isso que, assim, todos os contadores sempre recomendam você, mesmo que você tenha alguma dúvida no imposto de renda, você manda no prazo, depois você faz uma retificadora, porque se você não mandar ou se você esquecer alguma coisa, você vai pagar uma multa muito grande. Sim. Então, não é uma boa ideia. A minha dica é receba em espécie. É, bem melhor. Não tem mais como, não existe. As pessoas não tem nota mais de dinheiro. Né? Não, sabe que coisa doida? Falando de espécie, cara, eu me senti mal lá na festa junina. Por quê? Porque tinha uma fila assim, cartão, Pix e outra, dinheiro. Aí não tinha ninguém lá do dinheiro, eu tinha dinheiro. Ah, boa, Zico. Aí eu peguei e passei pra todo mundo, tipo, nossa, cara, o cara tem dinheiro. Sim, mas sabe, não tá pegando fila. Olha, o cara tem dinheiro, o cara tem dinheiro, não Tem tá que tomar pagando um banho de sal grosso depois. Mas só olha, com muita inveja. dentro da pensando, me senti evolução, mal, cara. dentro da evolução da humanidade, eu costumo dizer que nós estamos assistindo a uma grande revolução, que é o fim do dinheiro físico. Pois é. Porque com todas as comunidades, né, o cartão de crédito, o Pix, nós vamos assistir à extinção do, Agora a gente do paga dinheiro. com Dinheiro relógio. físico, né? Dinheiro físico, né? Dinheiro físico. Hoje em dia você paga com relógio. Sim. Já foi. Ah, chega O tipo NFT. traficante, deixava o relógio pra Pode ser também. Penhorava. Volta, depois volta a pagar. Antigamente fazia também. Mas é uma loucura, né? Pensar que vai desaparecer. Porque assim, o dinheiro físico não tá com a gente, né, professora? Tá lá no Nunca está. cofre, Nunca né? está. Mas uma hora Nem ele no vai... banco ele está. Nem mais no banco, só Não, está o no... dinheiro físico não, o dinheiro mesmo, nem no banco está, porque o banco, você deposita o seu dinheiro, você acha que está lá, mas não está. O dinheiro está aplicado. Nisso que o banco vai ganhar o dinheiro dele também, vai ganhar a remuneração. Porque é aquela história, né? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, né? Mas eu decidi botar meu dinheiro no banco XPTO. Né? Então ele vai cobrar um valor por causa disso e ele vai investir o dinheiro. Então se todo mundo agora, claro que eu não estou falando isso pelo amor de Deus, né? Tivesse uma notícia que, sei lá, tal banco vai falir, todo mundo corresse pro banco para sacar o dinheiro, não teríamos dinheiro. Isso foi o mesmo exemplo na crise de 29 também. Olha Então, que doideira, hein? o dinheiro não está lá. Então tem o seu dinheiro físico no colchãozinho, Não, né, também não é uma boa ideia, também não. É bom também comprar não. ouro, né? Ouro é uma loucura. Em épocas de crise e de guerra, é bom comprar ouro sim. Quer dizer, a gente tem, na realidade, se a gente, claro, a gente não deseja isso, espera que jamais aconteça, mas muitos especialistas estão falando que há uma chance da gente ter
uma terceira guerra mundial cada vez mais próxima, né? E a exemplo da Segunda Guerra Mundial era o ouro que era, digamos assim, a moeda de troca, porque o dinheiro mesmo, na Alemanha pós-Segunda Guerra, logo depois da Segunda Guerra, você precisava de 2 carrinhos de mão de dinheiro para comprar um pãozinho francês. Então, o dinheiro não servia para nada. Você vê, né? Lógico, hoje em dia tem muito ali essas blockchains aí, né? De criptos e tudo mais, que mudou esse conceito, que eu acho que logo vai acontecer isso com as moedas físicas, né? Não vai mais existir lá, né? Vai ter só ali no banco de dados ali no sistema, essa coisa arada aí hoje em dia que todo mundo tem, né, eu já comprei uma vez ou outra ali criptomoeda, muito bacana, e vai ser, sei lá, o Vicente, a Maria, o Lelo, as filhas do Lelo, vão estar usando isso, né, no celular, né, não, a Débora... isso sem falar que pra essa galera mais jovem, eles já não entendem o mundo sem a internet, né? Eu pelo menos vivi o mundo vocês são jovens há menos tempo do que eu, né? Eu sou mais velhinha e eu vi o mundo sem a internet. Então, assim, mas os mais jovens hoje em dia não imaginam que tivesse um mundo aí, né? E não é inteligência artificial. Tem que ir até o banco depois pagar uma conta. Mas vendo, negócio de muito dinheiro. O Paraguai já é assim, né? Você vai jantar quando deu 50 mil pesos. Meu Deus, 50 mil guaranis. Eu falei, caraca, gastei pra cacete, né? 50. Todo mundo é milionário, né? Todo mundo é milionário. Cara, é muito bom no Paraguai. Eu me sinto rico quando vou lá. Aí converte, por gentileza, dólar ou reais? 4,50. 130. 130, 50 mil. Puxado. Não, mas essas tensões aí de Israel, Irã, Você quer guardar pro FM? Eu posso guardar. Não 30 segundos a gente volta pro FM. Guarda a pergunta, querido. Enquanto vai pro FM, eu quero ficar falando aqui, sabe? Porque eu acho que nós devemos essa explicação pro povo brasileiro. Sabe, a doutora tá aqui, a professora tá aqui. Você voltou da França já? Eu voltei, sabe? Voltei com ideias que você não tem. Eu não tô aqui falando, Estou aqui falando na Jovem Pan. Posto no croissant. Agora, eu vou trazer croissant pra cá, um croissant diferente, sabe? Um croissant brasileiro mesmo, sabe? Vamos pro FM. Vamos. Estamos aqui hoje com a nossa economista preferida, a professora Alexandra Cabrita. Estamos falando sobre os impostos, né? O aumento, as novas taxações, né? Falando em investimento, né? Para quem investe em papéis e tudo mais, tá tendo a taxação, né, professora? Sim, tá tendo, e a gente tem também, houve uma taxação, um aumento do IOF, o governo depois voltou atrás também, porque se falou muito mal do governo, porque quando você taxa um imposto sobre operações financeiras, que, claro, financia o governo, é óbvio, mas ele também se torna, digamos assim, como o pessoal fala, né, uma faca de 2 legumes, né? Exato. Uma faca de 2 legumes. O Lula falaria isso. Uma faca de 2 legumes. Então, na realidade, todos aqueles investidores que estariam propensos a deixar o dinheiro do nosso país com a taxação acabam indo embora. Tira o dinheiro daqui e leva tirando pra fora. Em outros lugares que remuneram melhor. O dinheiro, ele não tem amor à pátria, à nação. Ele vai para onde for melhor remunerado. E ainda mais hoje, né? Tá tão fácil investir em empresas lá fora, né? A gente faz... Antes era mais difícil e tal, mas hoje em dia a gente mesmo, falo eu, né, uma pessoa normal, ali pelo sistema a gente consegue investir em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Sim, é o que eu sempre falo, invista você nos Estados Unidos, no Brasil, na adorada Singapura. 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 Vamos ver se você é bom. Você tem que saber quais são as taxas que você vai pagar no seu país quando você, né? Eu quero vender esses papéis, eu quero ter o retorno, eu quero ter esse dinheiro de volta. Quanto que eu vou pagar? Qual vai ser a taxa, o imposto de renda? Quais são as taxas que eu vou pagar? E aonde eu estou colocando, em quais projetos eu estou colocando meu dinheiro? Não é só na remuneração.
Boa. Eu tinha uma pergunta, a doutora falou antes, sobre que seria um melhor caminho do que aumentar a carga tributária, seria diminuí-la. Mas a impressão que eu tenho, eu queria que a senhora confirmasse isso com a gente. Vamos ver. A impressão que eu tenho é que para aumentar é fácil, uma canetada aumenta. Mas para diminuir é uma burocracia enorme. Isso é real ou ele podia diminuir com a mesma facilidade que se aumenta? Não, é mais difícil porque o que acontece? Você diminui os impostos. Até isso chegar no consumidor final, é bem mais lento. Chupa, traidor, então, chupa, traidor. É a mesma história, assim, tem dois momentos. Você pode cortar os impostos ou você pode, por exemplo, diminuir os gastos do governo. Diminuir os gastos do governo, por exemplo, vamos enxugar a máquina pública. Ah, mas o meu irmão ia fazer concurso público e não pode fazer mais. Ou então o governo vai fazer um processo de, talvez, vamos imaginar, demissão, entre aspas, demissão voluntária. Gera uma comoção, então assim, os impostos são melhores de serem trabalhados. Agora, baixar o imposto, baixar, por exemplo, o preço da gasolina, do combustível, sempre é mais lento até chegar ao consumidor final do que o contrário. Mas a professora acha, por exemplo, professora, que a sonegação de imposto, por exemplo, empresas que sonegam imposto, a professora acha que isso atrapalha e também acaba ajudando com que seja necessário um aumento de imposto, por exemplo, em algum momento, para cobrir algum lado ou outro? Ou a professora acha que não tem nenhuma ligação? É aquela história, você precisa mudar o sistema de monitoramento, de fiscalização, né? Porque você aumentar o imposto é meio que comparando, tirar o sofá da sala. Né? Não é isso, não é essa a questão. Então você tem que realmente investigar, você tem que punir as empresas que sonegam, porque elas prestam um grande desserviço ao país. Se a gente diminuir a questão da sonegação, a gente com certeza vai ter uma arrecadação maior e vai transmitir mais credibilidade, tanto internamente, mas principalmente externamente. Se o investidor externo, ele vê que naquele país existem instituições sérias, existe um monitoramento, as pessoas que, digamos assim, saem fora da linha, são realmente monitoradas e punidas, ele vai sentir mais tentado a colocar o dinheiro, porque não é também, assim, a gente fala, o dinheiro vai atrás da remuneração, mas nos investimentos produtivos, você tem que ter as instituições com credibilidade, com seriedade. Então, não é o caminho aumentar o imposto, não. É você mudar. Foi só uma questão para entender, porque a sonegação está aí. Agora, quando você... Assim, não estou defendendo o sonegador, não é isso. Mas quando você não tem retorno dos impostos e você está cada vez mais desgostoso, você está vendo que cada vez mais o país está afundando, você vai tentar, aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Vou tentar diminuir o meu pagamento de imposto porque realmente eu não tenho nenhum retorno. Mas nos Estados Unidos poucas ideias, né, com sonegação de impostos. Lá é cadeia, chilindró, independente. O Wesley Snipes, sabe? O Blade, o Caça-Vampiros. Sei, aquele... Pegou cadeia, viu, sol nascer quadrado mesmo por sonegação de impostos, cara. Esses jogadores de futebol que ganham milhões também sonegam bastante. Um abraço pro Neymar, verdade. Agora, vale lembrar que o Al Capone tem, quase um século atrás foi pego exatamente pela sonegação de impostos, não pelos outros crimes que ele cometeu. Matando a torta e a direita, todo mundo, onde é que tá o Capone? Cadê? No que ele sonegou. Matar não é o problema. Aqui, ó. A sonegação aqui o Capone cheio. Mas, professora, num país onde o empresário, coitado, muitas vezes sofre muito, quando vai pagar um funcionário que ganha R$ 2.500 e tem um custo a ele de 5 mil, como fazer para esse empresário ter realmente pensar em contratar, em crescer? Não tem como. E aqui a bancada é bem equilibrada. Mas isso é um absurdo, né? Deveríamos pensar em algo que fizesse com que o empresário tivesse menos custo que um funcionário. E aí ele poderia pagar mais de imposto individualmente. Não, isso é 100% de razão, porque realmente a nossa tributação e o custo de cada pessoa com carteira assinada é absurdo. E aí, claro que o empresário vai fazer conta, e principalmente se ele for um empresário pequeno, onde muitas vezes ele vende um almoço para comprar um jantar. Verdade. Então ele vai parar para pensar e vai avaliar se vale a pena ou não contratar. Se ele tiver dúvida, é certo que ele não vai contratar. É que é muito imposto pra contratar uma pessoa, né? Pelo amor de Deus do céu. Eu não sei, doutor, se vale a conta ali, é o salário e mais 50% ali de... É o dobro, o salário é o dobro. Meu pai amado. Custa 5. E daí fora os benefícios, né? Se tem planos... É 104% a mais.
Pelo amor de Deus. Agora, por exemplo, eu acho que a gente tem que falar e render todas as honras e glórias ao estado do Paraná. Porque você tem, assim, um retorno através da nota Paraná, né, de parte dos impostos em que você paga. Então, você realmente tem aquilo ali, um aplicativo muito fácil de ser utilizado, e realmente a gente vê esse retorno e tem digamos assim, a devolução, né, do imposto pago. Então, nós temos o impostômetro, até uma palavra cruel para falar no rádio, né? Mas trava-língua. Temos ao lado da devolução também. Aquele então, lá em cima da... Isso. Como que é ali do prédio, ali da... Não é associação comercial, não, né? Eu acho que é na 15? É na 15 ali, né, que tem, né? Eu acho que é lá. É, né? É porque eu sou uma pessoa ainda nova na cidade, eu cheguei só em janeiro, então... De onde você é, professor? Do Rio de Janeiro. Eu era do Rio de Janeiro. Era do Rio de Janeiro. Me mudei pra cá no início de janeiro, dia 18 de janeiro, mais precisamente. Olha que maravilha. Olha que... Então, por isso que eu não conheço... Eu vi o relógio da devolução, mas eu não guardei a rua onde era. Não, lá na 15, eu acho que é lá na associação comercial mesmo. Eu posso ir pra parte de elucubrações, chefia? Você que manda. Então eu vou. Estamos com tensões escalando entre Israel e Irã. Tá todo mundo receoso de Terceira Guerra Mundial, isso caramba. Você acha que um conflito lá vai ter impactos aqui no Brasil significativos ou não? Olha, uma guerra, um conflito, de uma maneira geral, ele sempre tem impactos. Por exemplo, eu sou de família polonesa, né? E a minha mãe nasceu em 43. E minha mãe contava que a minha avó pegava ela, ia às 3 horas da manhã, no Rio de Janeiro, para a fila do pão, e cada um recebia 3 pãezinhos. Minha avó dava para minha mãe às 3 da manhã, outro dava para minha mãe... Ela tinha 2 aninhos na hora do café da manhã, e o outro ficava pro meu avô e ela mesmo não comia. Caramba. Então, assim, o impacto acaba chegando, né? Se a gente pensar numa tensão nuclear, como até o Putin já falou recentemente, que se ele resolver contra-atacar, o mundo vai sentir, isso vai chegar até aqui. Lógico, qualquer artefato nuclear você vai ter desdobramentos aqui. Mas nós temos, é o que eu falo assim, eu fico muito orgulhosa do nosso país, porque, por exemplo, primeiro, o Brasil faz fronteira pacífica com 10 países. Sim. O que é impensável para muitas nações. Isso é verdade. Né? E a diplomacia brasileira, né, o Itamaraty, o pessoal do Itamaraty é muito qualificado, é muito bem treinado. Obrigado. Quando acontece alguma coisa, né, é porque realmente eles não conseguiram filtrar por nada desse mundo, porque por eles não aconteceria. Sim. Tá? Então, assim, realmente, a gente ainda, digamos assim, pode ficar muito feliz que, mesmo exemplo da Segunda Guerra Mundial, o Brasil sofreu baixos, mas nada comparado à Europa, né? Europa, Japão, nada comparado. Mas isso aí eu devo muito a Janja, sabe? A Tanja. Às vezes ela vai, sabe, ela faz o pessoal conversa com esse pessoal que faz divisa com o Brasil, aí fronteira, e vai dizer, mas nós temos que ser amigos. Ela é muito querida, ela é agregadora. Precisa comentar? Não precisa, não, mas só pra não... Mas conta na sala de aula, conta em sala de aula aí. Mas, estamos hoje aqui com ela, a professora, economista Alexandra Cabrita, do Rio de Janeiro para o Paraná. Olha aí, importamos uma carioca aqui. E agradecer ao Uninter, né, por estar disponibilizando a professora aqui hoje no programa. E tem muita gente participando aqui, mandando mensagem. E tem aqui a mensagem que ficou antes do intervalo, do Marquinhos Santin. Falou assim, viver como rentista realmente compensa a longo prazo, levando em conta os riscos e a necessidade de planejamentos, professora? Bom, vamos lá, tem 2 momentos, né? Primeiro, assim, profissão herdeiro. Eu não sei se é o caso dele, né? Não sei se é o caso dele. Nosso sonho. É bom, mas, gente, dinheiro acaba. Verdade. Vamos lembrar do Jorginho Guille. Jorginho Guille nasceu com 2 milhões de dólares, 2 milhões e meio de dólares de herança. Copacabana Palace servindo a ele, tá? E chegou aos 80 anos, teve que trabalhar. Por quê? Porque ele não imaginou que ele fosse viver tanto e o dinheiro acabou.
Ai, meu Então, assim, profissão herdeiro, ok, se você souber aplicar bem a sua herança, se você souber escolher as aplicações certas, estudar e dá trabalho, gente. Dá trabalho para você monitorar os seus investimentos, né? Por isso que eu digo assim, não é bom deixar nas mãos de ninguém, tem que fazer dever de casa e não pode deitar em berço esplêndido achando que o dinheiro não vai acabar, porque ele acaba, e principalmente se você esbanjar, como foi o caso do finado Jorginho Guine. Né? Mas até E de os tantos 80, outros, né? De tantos outros, né? Até os 80 viveu legal também. Viveu. também Só que depois dos 80 aos 85 anos, eu acho que eu não tenho certeza, eu acho que foi 85 anos. Ele teve que trabalhar porque o dinheiro acabou. Foi fazer o quê? Uber? Mas Não, quer dizer, ele trabalhou muito, né? ele fazia viagem, ele era guia turístico, mas você pagava ele, por exemplo, 15 mil reais, ele te levava pros destinos na Europa, contava a história, contava todo o glamour que era aquele local. Viveu bem ainda, né? Acabou vivendo bem. Né? Trabalho bom. Trabalhou menos tempo do que... Os dele não pois gostaram muito das O pai da escolas. gente vai pro clube Nicei da melhor idade, né? Quando dá pra ir. Quando dá pra ir, quando a velha fala, não tem vaga. Daí, desse jeito. Gente, mesmo. só por Deus mesmo. Ei, Fernandinho, pode mandar um abraço também? Ela que lá da Uninter, é professora Ângela. Uninter, né? isso, professora Ângela Kochinski. Coordenadora de Comércio Exterior, esteve aqui, está nos ouvindo. Professora Ângela. Comércio Exterior. E pediu pra mandar um enorme abraço pra todos vocês, que ela é super fã de vocês que legal. também. Aliás, a Obrigado. Uninter é super fã de vocês. Ô, né? obrigado. bom demais. O Ninter foi uma parceira de longa data aqui no Boa da Pan, né, Ziquinho? Nossa, muito tempo com a gente Muito tempo aqui. com a gente. Nossa, muito bom. Tá na hora de voltar, né? Tá na hora de voltar. Pois é, Podia né? voltar. Aí, ó, Jennifer, avisa o pessoal. Avisa lá, Jennifer. E nós estamos muito Wilson. felizes agora porque eu pertenço ao Departamento de Economia, né? E nós tivemos o reconhecimento do Ministério da Educação, do curso de Economia, nota 5, nota máxima. Olha aí, ó. Maravilha. Bola. Que maravilha, bacana. Que legal, Realmente que legal. é uma equipe muito... Porque ninguém faz trabalho sozinho, né? Nós temos um coordenador, assim, fora de série e uma equipe muito engajada, muito comprometida e todos economistas. Então, todo mundo da área. Sensacional, hein? mesmo. Que bom, né? Merecido, né? Merecido Merecidíssimo. o reconhecimento. E o Gianfranco, grande Gianfranco tá Toniolo. participando. E realmente tava na minha cabeça essa rua aí, quando a gente desce ali acho que é Brigadeiro, né? Ele falou assim, ó, temos o devolutômetro na rua Brigadeiro, Brigadeiro Franco, Franco. esquina ali, com a Vicente Machado, ali isso, onde perto do tem um Batel, posto né? de gasolina ali, um Sim. pouquinho antes. Realmente, quando a gente desce aquela rua, Sim. tem, né? Ali, Tem, né? tem. O À direita. painel, né? Sim. Mas, professora, pra fechar, o que a gente pode esperar daqui pra frente? Tem alguma previsão, pelo menos, de melhora, né? Do nosso ponto de vista aqui, né? Do contribuinte, né? Que a gente é chamado de contribuinte, né? Como se, né, tivesse escolha, né? Contribuir ou não, né? Para quem trabalha, para os investidores, para os empresários, né, que são uns guerreiros nesse momento, estão empregando gente com o país do jeito que tá. Tem uma melhora aí pela frente? Qual que é a visão que a senhora tem? Na realidade, o nosso cenário atual, ele tanto olhando como foi falado aqui, né, internacionalmente quanto nacionalmente, ele não é, digamos assim, o mais favorável, né? Então, nós temos o governo quer se financiar, precisa se financiar. Realmente o caminho mais rápido é um aumento dos impostos. Mas não é o ideal, não é. Se a gente olhar no horizonte de curto prazo, com tudo que está sendo proposto, com estratégias que não são bem direcionadas ou são assim, o governo vai numa linha, depois ele muda, vai para outra linha, isso não traz o que a gente precisa em economia. E o que a gente precisa em economia? A gente precisa de estabilidade, a gente precisa de equilíbrio para poder fazer o quê? Planejamento. Então, hoje em dia, o que eu digo assim, qual é o horizonte, digamos assim, pro pequenininho, para todos nós, né? Não gasta, procura guardar o dinheiro, não entra em armadilhas de endividamento, de crédito consignado. Não faça isso. Guarda o dinheiro, porque principalmente se a situação internacional piorar, a gente vai ter crise aí, nenhum país se salva. É só lembrar disso. Se a gente tem que torcer muito
para a gente não ter uma situação de guerra, e tudo na economia é movido pela guerra. Eu costumo dizer assim que se a gente olhar na Bíblia, quando Cristo foi crucificado, ele não foi crucificado por uma questão religiosa, ele foi crucificado porque ele contrariou os interesses dos fariseus no templo, então, economia. Então, 2000 anos atrás era assim, hoje em dia é assim, e a economia acaba tendo um maior impacto, e a gente precisa sobreviver a isso, guardando dinheiro, não gastando e pensando no futuro. E não votar em aventureiro que vai vir agora. Permanecendo que tá bom, sabe? A economia tá boa, graças a nós. Então nós vamos permanecer, que vem aventureiro. E gastar menos, né, Lulê? Parar eu falo, né? Bolsonaro gastou E demais. nem tô falando das tuas viagens. Falar aí, ó, um monte de deputado, senador, a máquina pública custa muito caro, juiz com auxílio não sei o quê, negócio de terno. Inclusive, até aproveitar aqui antes de encerrar com a professora, se você acha que isso aí é só no mundo macro, né, como a galera fala, não, é aqui do nosso lado. Se você parar hoje pra ver as notícias, os nossos amados, queridos vereadores de Curitiba fizeram aí aquelas sessões extraordinárias, urgentes. No meio da noite? Hoje teve aí pra votar a criação de mais cargos na Câmara Municipal de Curitiba. Então, se você acha que o negócio tá só lá em Brasília, só lá no governo federal, não. Aqui a galera tá se preocupando em criar mais cargos. E aí, onde que a gente quer chegar? Isso aqui impacta no nosso bolso, porque a gente tem que mais tributado, a gente tem que pagar mais impostos para que a máquina tenha mais dinheiro para sustentar todo esse sistema aqui, que é assessor, não sei o que, auxílio, sei lá Deus o que, para mandar carta, para o que. Então tá aqui do nosso lado, então, não é só lá em Brasília. Então aqui os nossos vereadores estão aí querendo aumentar o número de assessores, que acho que 7 não é muito, né? Então tem que ser 9. Eu também acho, Fernandinho, vamos pegar em armas, né? Que tá na hora de mandar uma mensagem, oi, sumido, né? É verdade. É agora. Então vai lá, aproveita. E fazendo um paralelo com o que vocês colocaram, quando a gente precisa, é o que eu digo assim, é muito culpa de cada um de nós que vota e esquecem quem votou. Nos anos seguintes, qual é o trabalho que a gente tem de monitorar? Se eu elegi um vereador, um prefeito, um deputado, eu estou monitorando se o que ele prometeu alguma coisa, ele pelo menos tentou cumprir, porque se eu monitorar, eu posso ter uma grande chance de não reeleger um picareta na eleição seguinte. Mas a gente não faz isso. A gente esquece e segue a vida, porque também eu lembro até hoje de todos os presidentes quem eu votei, eu lembro. Graças a Deus. Eu lembro até hoje que o presidente votei em mim, votei na Dilma, sabe? Isso nunca me esquecer. Então, gente, manda aí, faz como a professora acabou de falar, a professora Alexandra, manda uma mensagem aí pro seu vereador. Eu vou mandar pro meu. Eu vou mandar um WhatsApp, eu tenho o WhatsApp dele aqui. Eu vou mandar pedindo um cargo. Eu vou mandar pedindo um cargo. E aqui, ó, lá em henrique.com.br, a nossa incrível Rafaela Moron, na coluna dela, coluna política, vai lá, Rafaela Moron, busca aí no henrique.com.br. Ela postou sobre isso, sobre essa votação que aconteceu em regime de urgência e vai ter um impacto, ouvintes e bancada aqui presente. Quantos milhões? Um impacto financeiro estimado de quase R$500 milhão por mês. Quer que eu fale com precisão? R$460.904,28 por mês a mais. Meu Deus. E aí a gente fala assim, quando a gente pensa nos impostos, né? O Brasil arrecada como rico, mas devolve como pobre. Né? E isso é um exemplo que a gente tem de não pensar no futuro e de não pensar como é que eu vou construir um país decente para os nossos filhos. Né? Então assim, fica aí pra você pensar, porque não é só lá em cima, só lá em Brasília, é também aqui na nossa cidade. Então você tem que parar e pensar, porque, cara, é isso aqui que a gente fica pagando mais imposto todo dia. Dê uma olhadinha mais pra frente, você tem aumento pra ex-prefeito? Ai, Jesus, mas professora, obrigado mais uma vez, a Alexandra Cabrita aqui com a gente. Eu espero que você volte mais vezes aqui no Boa da Pan, viu? Eu que
agradeço, muito obrigada e parabéns por manterem a população informada e com capacidade de decisão. Acho que esse é o mais importante. Obrigado. Muito obrigada, E viu? manda um abraço pra todo o time de economia, da aí. Uninter e todo mundo de lá que a gente ama. Jennifer, obrigado também Obrigado, por estar aqui, viu? Jennifer. Obrigado, parabéns, obrigada. professora Professora Alexandra Capricci. Essa fera aí